Olá, estamos dando início a um outro programa, a um novo programa, Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje é um dia excepcional. Nós vamos tratar de alguma coisa que está acontecendo, está no meio, e que é o grande encontro mundial sobre mudanças climáticas, patrocinado pelas Nações Unidas, a COP26. E o Brasil? O que está acontecendo com o Brasil na COP26? O que a COP26 pede do Brasil? E que andamento tem essas negociações que, agora que terminou a primeira semana da COP, que entra na segunda semana, começam a ser fechadas as negociações e os compromissos. Bom, para tratar desse tema, excepcionalmente, nós vamos conversar apenas com uma pessoa, que é uma das maiores especialistas em meio ambiente do Brasil hoje em dia. Eu quero apresentar para vocês o Ricardo Abramovay. O Ricardo Abramovay, ele é graduado em filosofia pela Universidade de Paris-Nanterre. Ele é mestre em ciências políticas pela Faculdade de Filosofia da USP, é doutor em ciências humanas pela Unicamp, foi professor titular do Departamento de Economia da FEA-USP, atualmente é professor sênior do Programa de Ciência Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente da USP, e, entre outras muitas publicações, ele é autor da Amazônia por uma Economia do Conhecimento da Natureza. Ricardo, muito obrigado por estar aqui com a gente. É um prazer fazer contato e fazer essa conversa com você. Obrigado, Silvio. Um prazer estar aqui com você. Que pena a gente ainda não estar totalmente liberado da pandemia e poder fazer isso presencialmente. É uma alegria estar com você e uma alegria ainda maior poder ter o privilégio de me dirigir ao pessoal da TV que assiste a TVT e das inúmeras televisões universitárias. Muito obrigado pelo convite. Muito bom, é um prazer estar com você aqui. Vamos começar a nossa conversa? Os jornais estão estampando nas suas capas, assim, a COP26, a Conferência de Mudanças Climáticas das Nações Unidas. Ricardo, por que é tão importante hoje falar de mudança climática? E que importância tem esse evento das Nações Unidas hoje em dia? Silvio, esse evento, ele não é um evento sobre meio ambiente. Ele é um evento sobre a maneira como nós vivemos, a maneira como nós usamos o conjunto dos recursos que existem hoje à nossa disposição, os impactos que o uso que nós fazemos desses recursos tem sobre a sociedade, sobre, por exemplo, as desigualdades, e então é muito mais do que meio ambiente. Do que se trata? Trata-se do seguinte: desde a Revolução Industrial até hoje, o mundo viveu cada vez mais dependente do uso de combustíveis fósseis. Nós fomos capazes de conquistar uma espécie de escravo muito barato, que é o petróleo. A partir do momento em que nós começamos a usar carvão e depois petróleo e gás, o crescimento da economia, a capacidade que a economia teve de oferecer bens e serviços para a sociedade, cresceu de uma maneira muito, muito, muito acelerada. Foi esse uso de combustíveis fósseis que esteve na origem das grandes transformações dos modos de vida das sociedades contemporâneas. A mobilidade, em primeiro lugar, a energia elétrica. Aqui no Brasil, a gente não sente muito isso em matéria de energia elétrica, porque uma parte muito grande da nossa energia elétrica vem de hidrelétricas, mas no mundo todo, a esmagadora maioria da energia elétrica vem de usinas a carvão. Essas usinas a carvão é que permitiram a eletrificação
da vida cotidiana. Quer dizer, sem eletricidade, você não tem rádio, você não tem televisão, você não tem telefonia, você não tem, enfim, você não tem as coisas básicas com as quais a gente já se acostumou e usa como se fizessem parte da natureza. Todo esse conjunto de bens e serviços nos quais a sociedade contemporânea está assentada, está baseado no uso de combustíveis fósseis. Mobilidade, por exemplo, o automóvel. Imagina o que era a sociedade do fim do século XVIII, na transição para o século XIX, em que a mobilidade se fazia por cavalo, por carruagem, etc. Um dos grandes problemas da cidade de Nova York era o esterco do cavalo, tá certo? Os combustíveis fósseis fizeram uma revolução nisso. Então, foi a partir dos combustíveis fósseis que o nível de renda, o nível de vida das sociedades contemporâneas aumentou, e aumentou muito, com muitos problemas, muitas desigualdades, etc. Um dos problemas maiores que decorre do uso de combustíveis fósseis é que os combustíveis fósseis, ao serem usados, eles emitem, além da poluição, qualquer pessoa que viva em São Paulo sabe disso. São Paulo é uma cidade muito, muito poluída. A quantidade de mortes prematuras que nós temos em função do fato de nós dependermos de combustíveis fósseis é um negócio assim muito impressionante. Mas, além desse fenômeno da poluição, tem um outro fenômeno que é ainda mais grave que a poluição, que é o fato de que o uso de combustíveis fósseis provoca a emissão de gases de efeito estufa. Os gases de efeito estufa são... a Terra ela só pode abrigar a vida porque existe em torno da Terra uma espécie de cobertor, uma camada de gases que forma um cobertor que permite que, quando o Sol bate na superfície terrestre, uma parte dessa energia solar fica retida na Terra. Isso faz com que a temperatura seja uma temperatura compatível com a evolução da vida e, ao longo do tempo, com a evolução da própria vida humana. Os combustíveis fósseis, eles fazem com que, quando se emite muitos combustíveis fósseis, a quantidade de partículas de gases de efeito estufa retidas embaixo desse cobertor vai aumentando, e isso esquenta a Terra. As pessoas vão perguntar, bom, mas se esquenta a Terra, por que faz frio? Se esquenta a Terra, por que ao fazer esse aquecimento global, o que ocorre é uma desestabilização, uma ruptura do equilíbrio do sistema climático. Eu vou dar um exemplo. 40% das geleiras do Ártico já se perderam de 1980 para cá. Se você que está nos assistindo e nos ouvindo tem 40 anos, você é um millennial, né, como se diz, o pessoal que nasceu nos anos 80, saiba que quase metade, quando você nasceu, tinha quase o dobro de superfície gelada no Ártico do que agora. Aí você vai dizer, estou nem aí, eu não vivo no Ártico, qual é o problema? O problema é que o Ártico é a fonte de vida para os organismos marinhos. Quando degela o Ártico, uma parte muito grande desses organismos marinhos se perde. Mas, além disso, e mais grave que isso, o degelo do Ártico provoca a elevação do nível dos oceanos. E, mais do que isso, o degelo do Ártico faz com que, em vez de a luz solar, que antes era refletida de volta para o espaço pela superfície toda branca do Ártico, agora ela é absorvida pelos oceanos. Só que a capacidade de absorver calor, energia solar,
dos oceanos, ela não é infinita, ela é limitada. Ela sendo limitada, isso faz com que a elevação da temperatura global média se acentue. Então, do início da Revolução Industrial, no início do século XIX, meados do século XIX, né, quando a Revolução Industrial realmente se acelerou, para cá, nós já tivemos uma elevação de temperatura de 1,1 grau. Vai dizer, 1,1 grau, peraí, se está fazendo 25 ou 26 graus, para mim não faz a menor diferença. Só que para o sistema climático, esse 1 grau já é o responsável por aquilo que todo mundo está vendo nos jornais. Ou seja, no Canadá tem cidades cuja temperatura chegou a quase 50 graus, nos Estados Unidos, incêndios florestais impressionantes, na Amazônia, secas inéditas e enchentes igualmente inéditas. Enfim, e isso traz problemas sociais extraordinariamente importantes. Por quê? Porque as populações pobres tendem a se localizar em áreas mais suscetíveis de ocorrerem os impactos de eventos climáticos extremos. Então, desabamentos, enchentes, etc. Quem mora na Vila Madalena, no Morumbi, etc., não é atingido por isso, mas quem mora no Itaim Paulista, quem mora em regiões distantes, quem mora em comunidades, sobretudo em comunidades situadas em áreas montanhosas, tem um risco cada vez maior de sofrer com os deslizamentos. E isso não é só no Brasil, isso é no mundo todo, inclusive nos países desenvolvidos. Todo mundo deve ter visto que na Alemanha, algumas poucas semanas atrás, houve enchentes que mataram dezenas de pessoas e causaram prejuízos assim imensos. Então, esse se tornou um problema muito sério que ameaça o conjunto da vida social e exige algo muito difícil de fazer, que é como é que nós vamos continuar tendo mobilidade, energia elétrica, aquecimento domiciliar, refrigeração domiciliar, todos os meios que permitem que a nossa vida seja como ela é, e claro, nós queremos que a nossa vida melhore, né? Como é que nós vamos conseguir isso sem usar aquilo de que dependeu todo o conforto produzido pela indústria, pela agricultura, desde o século XIX para cá? Como é que a gente vai fazer para continuar se alimentando se o rebanho bovino não vai poder mais emitir aquele... Vocês já devem ter ouvido falar do famoso arroto do boi. O arroto do boi, a fermentação entérica dos bovinos, também emite muitos gases de efeito estufa. Então, as conferências do clima, que começaram 30 anos atrás, foram inauguradas em 1992, a partir de uma conferência sobre o meio ambiente que houve no Brasil. Elas justamente são uma tentativa de conversa entre governos, sociedade civil e empresas para ver como é que a gente sai dessa baita enrascada em que nós estamos metidos. Ótimo, muito boa abertura. Eu queria lembrar aqui, inclusive, quando você fala do Ártico, da subida da temperatura nos oceanos, que tem efeitos incríveis, né? Por exemplo, a base da cadeia alimentar dos peixes no Ártico é o tal do camarãozinho, o krill, né? E o krill não sobrevive nessa temperatura mais alta. Assim como as barreiras de coral da Austrália, que também são um enorme berçário de vida dos peixes do mundo, né? Então, nós estamos tendo, inclusive, já uma redução do número de seres vivos nos oceanos, né? Dos peixes, né? E isso já compromete também, inclusive, a nossa cadeia alimentar, não é isso, Ricardo?
Exatamente, nós já perdemos praticamente metade dos corais, é um negócio impressionante, os mergulhadores, tem muita gente que gosta de mergulhar, os mergulhadores assistem isso, é dramático essa perda dos corais, porque, como você está falando, Silvio, é a fonte de vida. E todo o sistema climático faz parte daquilo que o mundo todo hoje chama de commons, ou seja, são bens e serviços comuns da humanidade dos quais a própria vida no planeta depende. Quais são esses bens? As florestas, por exemplo. Mesmo que as florestas pertençam a certos países e a certas pessoas, porque muitas florestas estão situadas em propriedades privadas, elas são um bem comum da humanidade porque elas prestam serviços ecossistêmicos, ou seja, elas contribuem para absorver gases de efeito estufa, elas servem como uma espécie de ar refrigerado, não para perdão, não para os locais onde elas se situam, mas para o conjunto da biosfera. Esse termo é muito importante. A biosfera ela é constituída, a Terra ela tem uma fina camada. A gente vive sobre uma camada muito fina, composta pelo subsolo, pelo solo, pela atmosfera, pela estratosfera, enfim. E isso tudo é uma camada muito fina. E nessa camada muito fina, o sistema climático ele é absolutamente fundamental e ele não pertence a ninguém. Ninguém é dono do sistema climático. O sistema climático ele é um bem comum de todos nós. E o problema é o seguinte: a humanidade só pôde desenvolver a civilização tal como nós a conhecemos nos últimos 10 ou 12 mil anos porque as oscilações de temperatura média no globo nunca ultrapassaram, ao longo desse período, 1 grau para cima ou 1 grau para baixo. Certo? Então, essa estabilidade do sistema climático é uma das pré-condições mais importantes que permitiram o desenvolvimento da agricultura, o desenvolvimento das diversas civilizações. Pois bem, Ricardo, de 1850 para só para completar, de 1850 para cá, a temperatura global média aumentou 1,1 grau. Então, veja, em 10, aquilo que a gente, essa estabilidade de 10 mil anos, nós estamos perdendo, e essa perda tem consequências muito sérias e muito graves para a vida no planeta e para a vida social, claro. Não, era isso mesmo que eu ia perguntar para você, porque há um entendimento de que nós não podemos passar um crescimento de 1,5, né, graus de temperatura, já chegamos a 1,1, né? E o que acontece se a gente chegar a 1,5? Porque é aí que está a preocupação maior, né? Silvio, nós não vamos conseguir evitar chegar a 1,5. Por quê? Porque o sistema, vocês podem imaginar, se a previsão de tempo é um negócio que todo mundo brinca, errou, imagina, a meteorologia é complexa, imagina o que é o sistema climático, ou seja, esse conjunto formado pela incidência do Sol sobre a Terra, pelo reflexo dessa energia solar de volta para o espaço, pelos gases que capturam esse reflexo da energia solar. Imagine, então, como é difícil para os cientistas calcularem o que acontece em torno desse conjunto tão grande de variáveis. E nos últimos 30 anos, uma das coisas mais importantes que ocorreu é que, em 92, quando houve o lançamento das conferências climáticas, o discurso dos cientistas é provável que as emissões de gases de efeito estufa decorrentes
do uso de combustíveis fósseis, mas também de desmatamento, a gente já vai voltar a isso, também da queima dos resíduos sólidos, etc., é provável que isso esteja alterando o sistema climático. No último relatório que os cientistas fizeram, 30 anos depois desse é provável, a conclusão é que não é que é provável, é absolutamente certo que essa alteração está acontecendo. Não existem cientistas sérios que se oponham a essa conclusão. Isso é muito importante. É muito importante porque as empresas petrolíferas patrocinaram e patrocinam ainda conferências de pessoas que nunca publicaram um artigo numa revista internacional respeitável, dizendo que toda essa história de mudanças climáticas é uma bobagem, etc., etc. Mas quem é cientista sério, 99%, isso dá para calcular, 99% das publicações hoje em revistas científicas sérias convergem para o fato de que existem mudanças climáticas e elas são de origem antrópica, ou seja, elas resultam das nossas atividades. Alguém vai dizer, bom, então a ciência está totalmente de acordo? Não, a ciência tem muito desacordo sobre como é que a gente enfrenta esse problema, quais são as reais consequências desse problema, quais os tempos existentes. Agora, ninguém tem dúvida de que isso é muito sério. E uma das conclusões do relatório porque como é que funcionam esses relatórios? É uma coisa muito engenhosa. As Nações Unidas fizeram uma reunião de uma grande quantidade de cientistas, meteorologistas, especialistas em clima, geólogos, químicos, físicos, mas cada vez mais também economistas, sociólogos, antropólogos, cientistas, e elas trabalham assim. Só entra no relatório desse grupo internacional sobre mudanças climáticas, só entram trabalhos que foram publicados em revistas internacionais de grande qualidade. Não tem eu achismo. Eu acho que isso não existe, tá certo? Então, o relatório ele é composto só por trabalhos científicos reconhecidos pelos pares, ou seja, pelos próprios cientistas como de primeira qualidade. Se eu publicar um artigo no jornal dizendo alguma coisa sobre mudanças climáticas, isso não entra no relatório. Eu preciso que esse artigo seja publicado na Nature, na Science, nas revistas internacionais mais importantes. E Ricardo, esses relatórios, que são muito difíceis de elaborar, eles são elaborados a cada 6 ou 7 anos, e a cada relatório as conclusões vão reiterando essa constatação de que as mudanças climáticas estão cada vez mais graves. Se a hora que a gente chegar, e infelizmente não vai ter jeito, como os gases de efeito estufa se acumulam na atmosfera, esses gases não vão desaparecer do dia para a noite, e é por isso que as florestas são tão importantes, porque as florestas captam esses gases, mas com o que a gente já emitiu, se a gente, de hoje para amanhã, ninguém mais usasse automóvel movido a gasolina, caminhão movido a diesel, ninguém parasse em todas as usinas a carvão, até o fim do século a gente ia chegar a 1,5 graus. Então, isso vai acontecer, e vão acontecer consequências drásticas. O que tem que ser evitado é que se vá além disso, porque se for além disso, as consequências vão ser catastróficas para todo mundo, sobretudo para as populações mais pobres que vivem em lugares mais vulneráveis a chuvas, tempestades, ventanias, etc. Só para a gente fechar essa parte do geral, para depois entrar no Brasil e no papel do Brasil na COP, né? Quer dizer, quando você fala em consequências catastróficas, o que é isso? É extinção?
Tem um vídeo muito legal que se você entrar na internet com dinossauro, mudanças climáticas e COP26, você vai assistir um vídeo legendado em português que é assim, é um dinossauro, é uma sala de reuniões, todo mundo já deve ter visto, né? Aquela sala de reuniões das Nações Unidas, todo mundo de gravata, as mulheres de taierzinho, etc. Abre-se uma porta, todo mundo olha para trás porque a porta abriu e vem entrando um dinossauro. Aqui, aquela exclamação, as pessoas ficam apavoradas, como assim um dinossauro? Tal. Aí o dinossauro chega para o cara que está segurando o microfone, que está completamente apavorado, e fala, oi, sobe no lugar de falar e fala, e aí, pessoal, é o seguinte, eu quero dizer uma coisa para vocês, extinção não é legal. Extinção não é legal. Só que nós, dinossauros, ao menos nós temos a desculpa de que nós fomos extintos em função dos meteoros, e nós não temos nenhum controle sobre os meteoros. E vocês? Vocês vão ser extintos por algo que vocês estão fazendo, que é emitir gases de efeito estufa como resultado da queima de combustíveis e destruir as florestas e os oceanos que poderiam absorver esses gases de efeito estufa. É a explicação mais didática que a gente tem, que responde a essa pergunta. É possível extinção? Sim, é possível. É possível porque é possível por várias razões. A primeira delas é que, se nós continuarmos fazendo o que nós estamos fazendo, o ritmo de os eventos climáticos extremos, esse é o nome que se dá ao que aconteceu na Alemanha com as enchentes. Por exemplo, a cidade de Seattle, onde está localizado a Amazon, né, que é uma cidade no norte do Canadá, ela teve uma temperatura tão alta que a Amazon, nesse dia da temperatura tão alta, ela interrompeu as atividades dos funcionários e abriu as portas para a população de rua dessa cidade entrar lá, porque o ser humano não aguenta ficar mais do que um pequeno número de horas numa temperatura acima de tantos graus. Agora não me lembro exatamente quantos graus. Então, na Índia já tem cálculo mostrando uma parte muito grande da população que, evidentemente, não tem ar-condicionado, e ar-condicionado também é limitado, porque você vai precisar de energia para ar-condicionado. Essa população exposta a esse aquecimento está submetida à extinção mesmo, tá certo? Além disso, elevação no nível do mar atinge as cidades costeiras, e uma parte, praticamente mais da metade da população mundial vive em áreas próximas ou áreas costeiras, mas, além disso, tem os fenômenos sociais decorrentes disso, que são as migrações. O que as populações vão fazer quando esses problemas se agravarem? Vão tentar sair dos locais em que elas estão para outros locais. E aí, nós vamos ter, se a gente não tiver uma governança global para lidar com a crise climática, a gente vai ter uma governança global para lidar com migrações, ou a gente vai receber os migrantes como se eles fossem inimigos? Cada país vai dizer, não, tem que fechar as fronteiras, nós temos que defender os nossos e os outros que se danem, né? Então, as consequências da crise climática são extremamente graves e, sim, a extinção não pode ser eliminada como um dos horizontes da crise climática. Obrigado, Ricardo. É isso mesmo. Eu já estou informado sobre esse cenário geral. Eu queria que a gente entrasse agora na discussão sobre o papel do Brasil, porque há um tempo atrás o Brasil era uma liderança, né, entre os países que defendiam, né, o meio ambiente, que procuravam, inclusive, mostrar que a matriz de energia do Brasil era mais limpa, porque era baseada na hidrelétrica, e hoje em dia parece que a imagem do Brasil não é essa, né? Que situação que nós estamos vivendo hoje?
Silvio, o Brasil é o país, falando assim, dá a impressão de que você está entrevistando um cara ufanista, que está dizendo, nós somos o máximo, etc. Mas eu peço um voto de confiança das pessoas que estão me ouvindo diante dessa afirmação. O Brasil é o país do mundo que melhores condições teria de enfrentar a crise climática. Por quê? Porque no mundo todo, o grosso das emissões da Índia, da China, dos Estados Unidos, da União Europeia, do Canadá, do Japão, vem da emissão de gases. O grosso das emissões derivam do uso de combustíveis fósseis. O que significa o seguinte: para esses países reduzirem as suas emissões, eles têm que promover, e eles estão tentando fazer isso, mas é um negócio que você pode imaginar a dificuldade, uma drástica transformação no sistema de mobilidade. Então, no caso dos Estados Unidos, por exemplo, ou de qualquer outro país, imagina a quantidade de oficinas mecânicas que tem no mundo, tá certo? A hora que vier o carro elétrico, e você vai ter que renunciar ao carro movido a gasolina ou a diesel em benefício do carro elétrico, a hora que vier o carro elétrico, essas oficinas não têm. Carro elétrico não vai para a oficina da esquina, como vai o carro que a gente conhece. Você vai ter que instalar, nos Estados Unidos, 3 milhões de pontos de abastecimento de eletricidade. Você vai ter que mudar todo o sistema elétrico que foi concebido com base em grandes usinas de gás, vai ter que modificar completamente para esse sistema elétrico se apoiar na geração de energia solar, eólica e em baterias, que, aliás, ainda não estão prontas. É uma pesquisa que está sendo feita. Os domicílios, o aquecimento domiciliar, que nos países do hemisfério norte é um problema muito sério, vai ter que ser completamente transformado, porque hoje ele é baseado no uso de carvão e, algumas vezes, de gás, né? Ou de diesel, de combustíveis fósseis. Então, é uma transformação no conjunto da vida econômica nesses países. E no Brasil? O Brasil é o único país do mundo em que metade das emissões de gases de efeito estufa vem do desmatamento. E aí eu pergunto, se para transformar a vida social, eletricidade, mudança e aquecimento domiciliar, carro elétrico, etc., se precisa de muita ciência, muita tecnologia, muita transformação nos modos de vida, qual é a transformação nos modos de vida, qual é a ciência e tecnologia necessária para você parar de desmatar? Nenhuma, certo? Então, o Brasil tem aquilo que em inglês se chama low-hanging fruit, quer dizer, é o fruto da árvore que está de cabeça para baixo, que é mais fácil de pegar. Nenhum país tem um fruto tão fácil de pegar em matéria de enfrentamento das mudanças climáticas como o Brasil. Nós poderíamos nos apresentar para o mundo dizendo: nós reduzimos pela metade as nossas emissões, calma, nós vamos mudar a nossa economia de maneira organizada, tá certo? Só que, evidentemente, o Brasil não está fazendo isso. E é muito difícil acabar com o desmatamento. O Brasil foi o país do mundo que, entre 2004 e 2012, deu, isoladamente, a maior contribuição à redução dos gases de efeito estufa, quando reduziu em 80% o desmatamento. O desmatamento no Brasil, que era de 27 mil quilômetros quadrados, passa para menos de 5 mil quilômetros quadrados entre 2004 e 2012. Aí o Brasil, na Conferência Climática de Paris, assumiu o compromisso de que esse desmatamento chegaria, no ano passado, a menos de 4 mil quilômetros quadrados. Nós estamos em mais de 10 mil, mas 10 mil por ano.
Então, isso significa que nós estamos destruindo um bem que é um bem nosso, sobre o qual nós somos responsáveis, mas que tem um impacto sobre o conjunto da humanidade que é absolutamente essencial. Se a floresta amazônica for destruída, ela sozinha corresponde a 10 anos das emissões globais de gases de efeito estufa. Se nós permitirmos a destruição da floresta amazônica, não há como vencer a luta contra as mudanças climáticas. Aí Ricardo, é um cenário apocalíptico. Deixa eu entrar aí, né? Porque eu vi nos jornais hoje de que o governo brasileiro assinou um acordo sobre a manutenção das florestas, preservação das florestas, meio na marra, né? Quer dizer, se o governo da Inglaterra não tivesse feito a pressão, ele não teria assinado, não é? E o que a gente está vendo realmente é passando a boiada, como dizia o Ricardo Salles. Quer dizer, o desmatamento não tem mais os instrumentos de controle e monitoramento que tinha antes. O IBAMA está desmontado, o ICMBio não está funcionando direito, a FUNAI também ficou precarizada. Né? Como é que nós vamos fazer para conseguir esse objetivo que você está propondo, de chegar lá, quer dizer, de reduzir significativamente o desmatamento nesse período próximo? Com esse governo, nós não temos a menor possibilidade de fazer isso. Por quê? Porque esse governo, se tem algo que não se pode dizer contra esse governo, é que ele não cumpriu a promessa que fez. Ele está cumprindo rigorosamente aquilo que prometeu durante a campanha eleitoral. Durante a campanha eleitoral, Jair Bolsonaro declarou que não faria mais demarcação de territórios indígenas, falou que iria fazer o possível para legalizar o garimpo ilegal, recebeu representantes daqueles que exploram de maneira predatória madeira, e aí as pessoas vão dizer, mas por que ele faz isso? O que ele ganha fazendo isso? E a primeira impressão é, bom, algum voto ele ganha. Tá bom, ele pode ganhar algum voto. Só que o problema é mais profundo e eu acho que é importante, sobretudo para quem está em São Paulo e relativamente, enfim, distante da Amazônia, entender a lógica por trás dessa ação destrutiva do governo Bolsonaro. Essa ação destrutiva, ela se origina numa ideologia que foi moldada, sobretudo nos anos 70, pelos militares que na época estavam no poder e que diziam o seguinte: a Amazônia é um território vazio que precisa ser rapidamente ocupado, porque se ele não for ocupado, potências estrangeiras virão e ocuparão esse território. E qual é o jeito mais rápido, mais fácil de ocupar esse território? É por meio de atividades já convencionalmente conhecidas. Então, nos anos 70, houve projetos ligados à Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia que concediam incentivos fiscais para empresas que fizessem projetos na Amazônia. E o que eram esses projetos? Supostamente, como dizia o presidente Médici, era para ocupar espaços vazios. Na verdade, eles estavam esvaziando os espaços ocupados, ou seja, implantando pastagens, derrubando floresta e implantando pastagens, porque a Amazônia era um território onde se via a possibilidade de expansão muito grande da pecuária, sobretudo, mas também da agricultura de grãos e, posteriormente, sobretudo, da agricultura de soja. Essa ideia
está até hoje presente, é a ideia dominante no Palácio do Planalto. Como é que eu sei disso? Quem tiver alguma dúvida a respeito disso, eu recomendo que assista a uma conferência que o general Hamilton Mourão fez na abertura de um seminário do Instituto General Vilas Boas, seminário esse que ocorreu em julho desse ano, em agosto desse ano, logo depois do lançamento do relatório do IPCC, e do qual só participaram pessoas que consideram que as mudanças climáticas não existem. O discurso do general Mourão nessa ocasião era basicamente o seguinte: sustentabilidade é algo que atrapalha e ameaça a soberania nacional. Mais uma vez, as pessoas vão dizer, não, pô, esse cara está exagerando, peraí, ninguém vai dizer um troço desse. Então, põe lá, Instituto General Vilas Boas, e assiste a conferência do Mourão. Isso é literal, ele falou isso às vésperas da Conferência Climática de Paris. Por que atrapalha? Porque, na visão desses caras, a Amazônia é um lugar de riquezas naturais extraordinárias e o Brasil poderia se desenvolver muito se explorasse essas riquezas extraordinárias. Só que o mundo não quer que o Brasil se desenvolva. Então, o que faz o mundo? Coopta gente como o Silvio Catiabava, que já dirigiu a ABONG, coopta, ou seja, compra organizações não governamentais que usam populações indígenas como inocentes úteis, e, na verdade, o que eles estão querendo é impedir o crescimento do Brasil. Isso é muito importante porque a visão que essas pessoas, que esses fanáticos fundamentalistas têm na cabeça a respeito da Amazônia, é de que a Amazônia é um lugar que tem que ser explorado muito rapidamente e a floresta atrapalha essa exploração. Então você tem que... O garimpo, que é ilegal hoje, é ilegal por quê? Porque ele é uma atividade muito cara, muito que exige recursos vultosos, muito poluente. Hoje, 1.000 quilômetros do rio Tapajós estão poluídos, as populações indígenas não podem sequer usar a água do Tapajós, e 3 dias antes da conferência climática, alguns poucos dias, 3 dias não, porque ele estava no exterior, alguns poucos dias antes da conferência climática, Jair Bolsonaro visitou uma área de garimpo, tá certo? Um mês depois, em setembro, a Polícia Federal apreendeu 64 aeronaves das atividades de garimpo num território Yanomami. E é isso que esse governo está tentando legalizar. Então, a credibilidade que esse governo tem para cumprir o acordo que foi assinado em Glasgow, de que ele vai fazer desmatamento zero até 2030, essa credibilidade é nenhuma. Não há qualquer credibilidade. Deixa eu complicar um pouco a questão. Primeiro, dizendo que o Silvio Catiabava não foi cooptado por nenhuma dessas organizações, né? Mas dizer o seguinte: a gente tem informações, né, do Observatório da Mineração que os embaixadores dos Estados Unidos, do Canadá, da Inglaterra estão fazendo lobby junto ao governo brasileiro para aprovar a questão da demarcação das terras indígenas do marco temporal, para permitir que aquelas grandes mineradoras que são de origem nesses países possam entrar nos territórios indígenas e explorar aí o minério, né? Quer dizer, é possível que o governo brasileiro consiga conter essa sanha desse capital internacional ou não? Eu não acho que esse capital internacional tenha... Você pega o que aconteceu ao lado de Belo Monte, com Belossan, que é uma exploração de ouro. Há uma contestação fortíssima, essa contestação vai aumentar. Várias dessas empresas já declararam que não vão fazer, inclusive a Vale, não vão fazer exploração de minério em territórios indígenas, porque é comprar uma encrenca que, no fim das contas, não vai ser compensadora
para elas. O que há, sim, é um empenho do governo brasileiro de avançar nessa direção. Onde eu acho que é importante o que você está falando, Silvio, é que enfim, a sociedade brasileira precisa ficar muito vigilante com relação a isso. Mas não tenho a impressão de que as grandes mineradoras iriam se meter numa enrascada dessa, porque seria uma imensa enrascada se começar a tentar explorar mineração em territórios indígenas. Claro, sob o governo Bolsonaro, não, porque é um governo que está voltado para isso. Mas a hora que o fanatismo fundamentalista deixar o poder e nós tivermos um governo racional, civilizado, democrático, etc., uma das primeiras coisas que um governo democrático vai fazer é revalorizar a soberania dos povos da floresta sobre os territórios que esses povos detêm. Inclusive, por uma razão muito importante, as áreas que pertencem aos povos da floresta são áreas que contêm uma grande quantidade de carbono e são as áreas mais preservadas até hoje. Agora estão seriamente ameaçadas de deixarem de sê-lo, mas até hoje eram as áreas, não só no Brasil, mas no Brasil, na Colômbia, na Bolívia, etc., os territórios demarcados são muito menos destruídos do que os territórios não demarcados. Ora, estimular a mineração em territórios indígenas é abrir caminho para a destruição florestal. As empresas eventualmente vão dizer, não, mas para fazer exploração mineral você não precisa de fazer devastação florestal. Só que você acaba levando para lá uma quantidade de equipamentos e de pessoas que resulta numa ameaça à integridade da floresta. Então, se durante o governo Bolsonaro essas negociações, por certo, estão existindo, um governo democrático, uma das primeiras medidas que vai tomar é impedir que isso aconteça. Ricardo, por incrível que pareça, nós já estamos chegando perto do final da nossa conversa. Ela está tão boa que o tempo está passando, né? Eu queria abordar com você, para a gente ir fechando a nossa conversa, o que a Greta Thunberg, aquela menina que criou, na verdade criou não, ela se transformou num ídolo, numa representação de um movimento social, né, de preservação do meio ambiente, contra o aquecimento global, essas coisas todas. A Greta está falando que a conversa da COP26 é greenwash, quer dizer, é uma fachada, né, de preocupação ambiental que os governos, de fato, não têm. Você concorda com isso? Em parte, sim. No essencial, sim. Eu não acho que os governos não estejam preocupados com a crise climática. Eles estão muito preocupados. Não o governo Bolsonaro, porque o governo Bolsonaro agora, a única preocupação dele é fazer com que a família Bolsonaro não vá para a prisão depois das próximas eleições. E isso contamina o conjunto da esplanada dos ministérios, evidentemente. Mas o governo norte-americano, a União Europeia, a China, o Japão, etc., estão muito preocupados com as mudanças climáticas. Mas entre essa preocupação e o que está acontecendo de fato, há uma distância, há um gap imenso. Por que eu usei a palavra gap? Porque as Nações Unidas vêm publicando anualmente um relatório chamado o Gap das Emissões, ou seja, quanto nós estamos prometendo reduzir as emissões e quanto nós estamos, de fato, emitindo. Essa distância está aumentando, não está diminuindo. Isso é que é impressionante. E, desde a pandemia, alguém poderia dizer, bom, mas e na pandemia? Na pandemia aconteceu um negócio impressionante. Pela primeira vez, desde que esse tema entrou na pauta global, as emissões globais caíram em torno de 7%, com uma exceção.
Vamos ver se o pessoal que está nos assistindo adivinha. O Brasil, claro. Por quê? Porque como as nossas emissões derivam de desmatamento, enquanto você ficou em casa, não pôde ir para o trabalho, teve dificuldades imensas, você que tem um Uber não pôde, você que é motoboy não pôde levar adiante suas atividades, os desmatadores não fizeram home office. Eles continuaram desmatando. Então, o Brasil foi o único país do mundo que continuou desmatando. Pois bem, então, alguém poderia dizer, bom, caíram as emissões em função da pandemia e essa queda vai nos ensinar e nós vamos começar, então, a investir mais em tecnologias que nos levem à descarbonização da economia. Pois bem, há um grupo de trabalho das Nações Unidas, da Universidade de Oxford, apoiado pelo FMI, etc. Esse grupo acompanha os gastos que foram feitos durante a pandemia, transferência de renda para as pessoas e investimentos na economia. Os investimentos na economia, de tudo que foi investido na economia desde o início para recuperar a economia da Covid até aqui, só 18% corresponde a projetos voltados à descarbonização da economia. 82% estão na economia tal como a gente a conhece. E esses 18% estão concentrados em apenas 7 países. Os 3 países cujos investimentos, não estou falando de transferência de renda, insisto, são só os investimentos para a recuperação da economia. Os 3 países mais em que esses investimentos para a recuperação da economia foram mais contaminadores, mais poluentes, mais voltados à continuidade das emissões, são Argentina, Austrália e Brasil. Então, portanto, a Greta, por mais que não, o que está em jogo aí não é a intenção dos governos, tem muito governo que tem intenção boa, mas a hora que você vai olhar os fatos, a Greta tem toda a razão. Bom, eu quero agradecer muito a sua excelente explanação aqui, acho que ajudou a gente a compreender o momento, a situação do meio ambiente, a COP26 e mesmo o Brasil aí, né? E agradecer também a você que nos assiste, que nos acompanha nesses programas. Semana que vem tem mais. Obrigado.